Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Letícia Marie Minatogal Ferro. A Letícia, eu estou muito feliz de estar podendo apresentá-la ela aqui para vocês. A Letícia, ela foi nossa aluna de graduação da primeira turma de Química da UFSCar de Sorocaba, turma de 2009. E a Letícia, ela tem aí uma jornada, uma caminhada na área acadêmica muito interessante. Ela vai, acho que, compartilhar um pouco para vocês também. Mas ela fez iniciação científica comigo no período da graduação, defendeu o TCC comigo também, e depois ela veio fazer o mestrado. A gente orientou ela no mestrado, um projeto com sensores. Eu não sei se ela vai falar alguma coisa sobre isso. E aí depois ela bateu asas, foi para a Unicamp, né? Fez o doutorado na Unicamp, trabalhou lá no CNPEM. Não sei se vocês conhecem o laboratório do CNPEM, um laboratório muito avançado, e defendeu seu doutorado, e atualmente ela está na Alemanha fazendo um estágio de pós-doutoramento. Ela vai comentar um pouquinho também, então ela tem aí uma trajetória recente, né, da jornada acadêmica, mas já tem vários artigos publicados e vai trazer um pouco do que ela tem feito, né, e para a gente estar relacionado com essa parte de materiais modernos e aplicações em ciências dos materiais. E eu acho que também serve muito para aqueles que estão aqui fazendo um mestrado, um doutorado, ou aqueles que querem fazer um mestrado, um doutorado, uma carreira acadêmica, também como uma motivação para mostrar como que é essa carreira, onde que a pessoa pode chegar, onde que ela pode ir. Então é isso, Letícia. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite, né? Estou muito feliz de você estar aqui compartilhando com a gente. E é isso, eu passo o bastão para você agora. Pode ficar à vontade para fazer sua fala e suas contribuições aí. Então, bom dia, pessoal. Primeiramente, muito obrigada, Francisco, pela introdução e também pelo convite. Hoje, então, vou falar um pouco de microdispositivos eletroquímicos para armazenamento de energia e sensoriamento. Eu vou começar falando brevemente da minha carreira acadêmica. Eu vou eu vou fazer uma introdução sobre tecnologia de poder inteligente, tecnologia de nanomembranas enroladas e o estado da arte em relação a essas nanomembranas. Eu vou falar dos métodos que a gente usa para obter essas nanomembranas e os resultados sempre referentes a microdispositivos eletroquímicos, voltados à célula eletroquímica, transistores eletroquímicos e supercapacitores. Depois eu vou fazer uma síntese rápida de todos os resultados que eu vou apresentar e os agradecimentos. Bom, eu sou da turma de graduação e licenciatura plena em Química, de 2009, a primeira turma de Química da UFSCar Sorocaba, da UFSCar em Sorocaba. Em 2012, eu comecei uma iniciação científica voluntária com o professor Walter. A gente trabalhava com biopolímeros para preservação de alimento. Então, a gente cobria pedaços de palmito com quitosana, no caso, e a gente acompanhava, monitorava a perda de água desses alimentos e também o crescimento de micro-organismos. Em 2013, eu mudei, eu fui fazer uma iniciação científica com o professor Francisco. A gente fabricava alumínio nanoporosa. Eu tive acesso a técnicas de eletropolimento e anodização, que era a técnica para crescer esses nanoporos. Aqui a gente tem uma microscopia eletrônica de varredura de uma das amostras e a gente conseguia fazer o tratamento dessas imagens para ver a organização desses poros. Em 2014, eu comecei o meu mestrado em Ciências dos Materiais pela PPGCM, com um projeto de alumínio anódica porosa para a fabricação de sensores e biosensores ópticos. O meu orientador era o professor Francisco e eu tive como co-orientadora a professora Maristela Ferreira. A gente começou o projeto crescendo filmes pela técnica de camada por camada de glicose oxidase nos nanoporos, e a gente conseguia acompanhar o crescimento desses filmes com a técnica de reflectância e fotoluminescência. Depois a gente aplicou esses dispositivos para o monitoramento de concentração de glicose. A gente conseguiu analisar com fotoluminescência e com análise multivariada essas curvas, e a gente conseguia predizer a concentração da solução. Então aqui a gente tem as curvas de calibração. Esse trabalho, ele saiu em 2017, eu defendi o meu doutorado, o meu mestrado em 2016. Em 2017, eu comecei um doutorado em Química na Unicamp. O meu orientador era o professor Buffon.
ele era credenciado no programa de Química da Unicamp, mas ele era um pesquisador no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Ele era pesquisador no Laboratório Nacional de Nanotecnologia, então toda a parte experimental do meu projeto durante o doutorado foi realizada no Unimem. Lá, o meu projeto ele tinha como tema principal dispositivos eletroquímicos baseados em nanomembranas, que são sobre as nanomembranas que eu vou falar hoje com vocês. E lá eu tive acesso ao ambiente de sala limpa, que é um ambiente muito controlado em termos de temperatura, pressão, número de partículas e umidade. Lá eu aprendi processos de microfabricação, fotolitografia, centrifugação para filmes finos, evaporação de filmes finos metálicos, filmes orgânicos, deposição de camada atômica para filmes de dióxido, corrosão por via úmida, por íon reativo e plasma. Aqui tem uma foto de como que é a sala limpa, o interior da sala limpa lá no Nano, que foi onde a gente fabricou essas nanomembranas. Eu emendei, em 2022 eu defendi meu doutorado e emendei um pós-doutorado na Cátedra de Sistemas de Materiais para Nanoeletrônica, em Chemnitz. A gente está aqui, a cidade de Chemnitz, ela fica na região da Saxônia, na Alemanha. Berlim está aqui, eu coloquei mais para vocês terem uma noção de onde que está situada a cidade. Eu estou dentro do grupo do professor Schmidt, ele faz parte da Universidade de Tecnologia de Chemnitz, então eu sou uma pós-doc na universidade, mas eu sou uma pesquisadora dentro do Centro de Pesquisa em Materiais, Arquiteturas e Integração de Nanomembranas. E dentro do grupo do professor Schmidt existem subgrupos, e um deles é liderado pelo Dr. Minxin Zhu. Ele lidera o grupo de pesquisa em microbaterias, que é o grupo que eu faço parte hoje. Bom, então, para começar, eu vou falar um pouco de poeira inteligente, ou Smart Dust. A primeira vez que ela foi definida como uma plataforma de detecção e comunicação em escala milimétrica na Universidade da Califórnia, em 1997. Em outras palavras, essa poeira inteligente ela é uma plataforma ou uma rede independente contendo pequenas partículas ou pequenos módulos, como, por exemplo, digitais flexíveis, circuitos analógicos, dispositivos que vão te dar a resposta final do que tu está analisando, um dispositivo que vai fornecer a energia necessária para fazer os outros módulos funcionarem e múltiplos sensores. Essas partículas elas podem detectar e monitorar as condições ambientais, e a parte mais interessante é que elas conseguem se comunicar de maneira sem fio com um processador central para dar a resposta final, ou umas com as outras. E o grande desafio da tecnologia poeira inteligente é conseguir integrar essa poeira inteligente com a fabricação em larga escala que a gente tem hoje em mãos. E uma das formas é usar plataformas flexíveis e microfabricar essas partículas em cima dessa plataforma flexível e depois dobrar essa plataforma compactando todos os dispositivos juntos, para diminuir a área de pegada. E o que motivou o surgimento dessa tecnologia de poeira inteligente foi que desde o desenvolvimento do primeiro computador, a gente vem acompanhando a evolução desses equipamentos em termos de tamanho. Então, desde 1960, a cada década, o computador ele veio diminuindo em torno de 10 vezes o seu volume, e era previsto que a partir de 2010 a gente conseguisse um computador com um volume em torno de 1 milímetro cúbico. E em 2013 foi o que aconteceu. Eles criaram uma tecnologia de poeira inteligente que continha uma unidade central de processamento, um circuito de gerenciamento de energia, memória e cronômetro. Então, ele era um computador completamente autônomo. Isso aqui é o que pode dar início ao que a gente chama de computação ubíqua, que é um conceito que fala que a gente vai ter muitos dispositivos conectados entre si e também nos conectando uns aos outros sem a gente perceber, de maneira transparente, de tão pequenos que eles são. Em 2018, também foi criado uma nova tecnologia de poeira inteligente, que é um sensor sem fio. Ele é completo também para medição de temperatura celular. O volume dele é de 0,04 milímetros cúbicos, ele é menor do que 1 grão de sal. E como que a gente aqui tenta trabalhar com essas tecnologias de poeira inteligente?
A gente faz uso das nanomembranas enroladas. As nanomembranas, elas são estruturas com espessuras nanométricas, que são fabricadas com a deposição de filmes finos, que quando eles são depositados, eles obtêm uma tensão intrínseca. Aqui tem um exemplo, as estruturas estão relaxadas, a gente tem um substrato e uma camada de sacrifício. Essa camada de sacrifício é uma camada que é facilmente removida. Quando a gente deposita o material 1 nesse substrato, ele precisa sofrer uma compressão. Quando a gente deposita o material 2, ele vai sofrer uma tração. Então, aqui tem um sistema com os filmes já depositados e eles possuem as respectivas tensões. Quando a gente remove a camada de sacrifício, o filme que foi comprimido, ele tende a voltar à sua estrutura relaxada, então ele expande, e o filme que foi tracionado, ele tende a comprimir. E isso faz com que a gente obtenha tubos ou até mesmo cubos, dependendo da forma como a gente cresce essas nanomembranas no nosso substrato. E como que a gente faz essa padronização? A gente usa técnicas de microfabricação. Primeiro a gente tem um substrato limpo, a gente deposita um fotoresiste, que é um polímero fotossensível, pela técnica de rotação, e a gente coloca uma máscara para proteger parte desse fotoresiste e deixar um padrão que a gente queira desenhar. Depois a gente expõe a radiação ultravioleta. A parte que a gente expôs, a gente faz uma revelação, e a parte que a gente expõe, o fotoresiste sai e fica com um padrão sobre a amostra. Depois, a gente pode ir para a parte de deposição de filme fino, que pode ser um filme fino metálico ou um filme fino orgânico. Depois a gente faz o lift-off, a gente remove o fotoresiste e o filme fica padronizado no substrato. Depois, a gente pode, a partir daqui, depois da etapa de revelação, a gente pode também fazer uma corrosão, em que a gente corrói a parte que está exposta, remove o fotoresiste e o padrão fica corroído no substrato. Então, esse é o princípio básico dos processos de microfabricação. E quanto ao estado da arte de nanomembranas, a gente pode usar esse tipo de estrutura para estudo de filmes em nível molecular. Aqui tem um exemplo que tem um eletrodo depositado no substrato. Em cima desse eletrodo tem um filme molecular de 10 nanômetros de espessura. A gente enrola a nanomembrana e ela toca suavemente a superfície do filme fino. Com esse tipo de dispositivo, a gente consegue fazer retificadores, é um exemplo, que nada mais é do que um dispositivo que consegue permite a passagem de corrente com uma polaridade e bloqueia a outra. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sinal de seno de entrada e a gente vê somente a corrente do lado positivo, e isso também depende da frequência que está sendo usada. Um outro exemplo, já na área de engenharia, é para a fabricação de micro-robôs. A gente tem 2 tubos com metais depositados dentro. Esses metais, eles catalisam reações químicas quando estão em solução e liberam oxigênio. Então, a gente consegue fazer com que essas membranas sejam propulsores para esse micro-robô conseguir se mover na solução, e eles também conseguem controlar a direção que esses micro-robôs vai tomar, a direção. Né? Um outro exemplo é na área de aplicação biológica. Eles fazem nanomembranas com formato espiral, depositam material magnético e controlam esse material com um campo magnético. Então, por exemplo, aqui tem essa nanomembrana em espiral, ela consegue englobar um espermatozoide e ela consegue transportar até o ócito para fazer a fertilização assistida. Então, eu vou esperar o vídeo terminar. E ela libera. E na área de interface sólido-líquido, a gente também tem as nanomembranas para sensoriamento. Aqui tem um exemplo de um trabalho que eles fizeram interdigitado, totalmente enrolado dentro do tubo, para fazer detecção de vírus H1N1. Eles conseguem fazer impedância, medidas de impedância eletroquímica, e também eles tentam fazer voltametria. Só que esse trabalho ele é mais voltado para a aplicação da nanomembrana, e durante o meu doutorado a gente queria tentar entender como que era a eletroquímica dentro desses sistemas confinados.
Então, a gente passou a estudar mais essa parte fundamental. E quando a gente pensa em eletroquímica, a gente pensa em 3 tipos de transporte de massa, transporte de íons. A migração, que tem relação com o campo elétrico, a convecção, que tem a ver com a agitação do sistema, e a difusão, que tem a ver com o gradiente de concentração do lugar onde os íons vão difundir. A gente quis focar na difusão, então, para controlar o campo elétrico, a gente usou eletrólito suporte, e a gente usou sistemas quiescentes para evitar convecção. Então, o nosso foco foi no processo difusional dentro dos ambientes confinados. Para isso, a gente desenhou um novo dispositivo. Aqui tem as microscopias ópticas de cada etapa da fabricação. Eu vou falar dos mais importantes, que começando pela limpeza do substrato, a gente coloca a camada de sacrifício, depois a gente deposita a camada tensionada, a gente cobre essa camada tensionada, porque ela é metálica, com o óxido de alumínio, e deposita os 3 eletrodos. Então, eletrodo de trabalho, eletrodo de referência e o contra-eletrodo. Aqui a gente tem o que a gente vai chamar de dispositivo planar, eu vou chamar ao longo da apresentação de PEC, e depois a gente coloca esse dispositivo em uma solução de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele ataca a camada de sacrifício e a nanomembrana começa a enrolar. Esse processo dura em torno de 10 horas. No final do processo de enrolamento, a gente tem tubos, e aqui eu vou chamar essas estruturas enroladas de nanomec. Bom, a gente parte para a análise morfológica. Primeiro a gente consegue um tipo como esse, com 24 dispositivos, entre planares e enrolados. A gente tem microscopias eletrônicas de varredura, para os dispositivos planares e para os enrolados. A gente consegue estimar a área geométrica, a área ocupada no chip, né, que é a área de pegada. E para os dispositivos enrolados, a gente vê que ele consegue dar 2 voltas e meia, ele tem um raio em torno de 10 micrômetros, e a gente também consegue estimar as áreas. E para esses dispositivos que são baseados em nanomembranas metálicas, a gente vê que as voltas deles elas são mais compactas, o que nos permite considerar somente a primeira volta desse tubo como a área ativa dos eletrodos. Aqui é mais para vocês terem uma ideia do tamanho desses tubos. Esse é o meu fio de cabelo, ele tem em torno de 50 micrômetros de diâmetro, e aqui está o dispositivo enrolado. Bom, a gente parte para a caracterização de caracterização eletroquímica dos dispositivos. A gente faz um estudo de velocidade de varredura com voltametria cíclica. Para as velocidades mais baixas, a gente vê que para a estrutura planar, a gente tem corrente limite, que é característico de um tipo de difusão chamado difusão radial. E à medida que a gente vai aumentando a velocidade de varredura, a gente tem uma mudança de difusão para difusão linear dos íons. E isso até altas velocidades, de tipo 1 volt por segundo. Quando a gente olha para o sistema enrolado, a gente vê que para as mais baixas velocidades, a gente tem também a corrente limite, que é característico de difusão radial. Só que nessas velocidades mais baixas, a gente já começa a ver picos de oxidação e redução, que tem relação com a difusão linear. Então, existe uma transição da difusão radial para a difusão linear em velocidades mais baixas para o dispositivo enrolado. Para as velocidades intermediárias, a gente tem a difusão linear ainda, mas à medida que a gente vai aumentando a velocidade de varredura para o dispositivo enrolado, a gente tem o surgimento de um terceiro tipo de difusão, que é a difusão em camada delgada, porque em uma dada velocidade de varredura, os picos de oxidação e redução, eles começam a se reaproximar. Normalmente, quando você faz um estudo de velocidade de varredura e vai aumentando a velocidade, esses picos eles vão se distanciando e eles têm relação com a reversibilidade da reação. Então, para o dispositivo planar, a gente tinha 2 tipos de difusão, e para o dispositivo enrolado, a gente conseguia ver até 3 tipos de difusão de íons. A gente fez também cronoperometria, com solução de ferriferrocianeto de potássio, e a gente aplicou um potencial de 0,15 volts. A gente consegue extrair alguns parâmetros importantes, como o coeficiente de difusão, que consegue nos dar uma ideia de como que é a difusão dos íons dentro desses tubos. A gente consegue calcular a constante de taxa heterogênea, que indica a facilidade com que a reação consegue alcançar o equilíbrio, e a espessura de camadas de fusão,
que indica onde que a gente tem um gradiente de concentração que permite esses íons difundirem. Aqui tem os principais parâmetros estimados. A área a gente consegue ver que enrolando ela diminui bastante. O ΔE, que é a separação de pico a pico no voltamograma, ele é menor para a estrutura enrolada, indicando uma melhor reversibilidade da reação química. Os coeficientes de difusão para o dispositivo enrolado, eles são maiores, indicando uma maior facilidade desses íons difundirem. O K, né, a constante heterogênea, ele é maior para a estrutura planar, indicando que as reações químicas elas atingem o equilíbrio mais facilmente com o dispositivo aberto, mas isso eu vou falar no próximo slide. E para a espessura da camada de difusão, a gente viu que para o dispositivo enrolado, ela deu igual ao diâmetro do tubo, o que nos indicou que os íons eles precisam do tubo inteiro para conseguir difundir. E para estudar a constante K, a gente resolveu partir para a simulação de campo elétrico, com um cálculo por elementos finitos. Deixando um agradecimento especial ao Dr. Leandro Mercedes, que foi responsável pela simulação. A gente viu que com a estrutura enrolada a gente teve uma intensificação do campo elétrico. Aqui tem as linhas de campo, elas são bem mais próximas no dispositivo enrolado do que para o dispositivo aberto. E se a gente olhar ao longo do eixo Y aqui dos dispositivos, a gente vê que realmente tem uma intensificação desse campo, principalmente nas regiões em que não tem os eletrodos aqui, né? E quando a gente olha em cima do eletrodo de trabalho, no caso, a gente vê que nessa região, onde ela é um pouco mais interna ao tubo, na direção Z, esse campo elétrico ele tem um pico de intensidade. Nessa região do eletrodo de trabalho, então, a gente tem uma maior taxa de transferência de elétrons entre a solução e o eletrodo, o que significa que aqui tem uma taxa de reação e nessa parte do eletrodo teria uma outra taxa de reação. E a gente acredita que esse seja o motivo pelo qual o nosso valor do K seja menor para o dispositivo enrolado. Além disso, a gente usou essas células eletroquímicas para fazer um monitoramento de NADH. A NADH é uma coenzima encontrada naturalmente no corpo, ela participa de muitas rotas metabólicas de oxidação, de oxirredução, para a produção de energia, e ela serve como um biomarcador para depressão, esquizofrenia, Parkinson e Alzheimer. Aqui a gente tem a forma oxidada dela e a forma reduzida, e a gente fez um monitoramento indireto. A gente acrescentou a NADH em solução de ferri-ferrô. A NADH, quando ela entra em contato com o ferri, ela oxida, e com isso a gente vai ter um aumento na concentração de ferro em solução. E foi o que a gente conseguiu ver quando a gente fazia isso acompanhando com voltametria cíclica. Então, o voltamograma ele deslocava para correntes mais positivas, tanto para o planar quanto para o enrolado. A gente consegue fazer isso também com cronoperometria, e a gente viu esse aumento da corrente à medida que aumentando o NADH. A gente consegue fazer as curvas de calibração, estimar limite de detecção e sensibilidade, e a gente conseguiu comparar com a literatura a sensibilidade por unidade diária dos dispositivos no chip e por unidade diária do eletrodo. E quando a gente compara por unidade diária do dispositivo no chip, a gente tem que, para os dispositivos enrolados, ele consegue alcançar sensibilidades que nenhum outro dos dispositivos que a gente comparou conseguiu. Que para a gente é muito interessante porque a gente pensa em aplicar esses tipos de dispositivos enrolados como partículas para serem parte dessa tecnologia de poro inteligente. Então, além disso, a gente viu também que esses dispositivos enrolados eles conseguem melhorar o transporte de massa dentro deles, né? Então, em ambiente confinado. E isso é interessante para uma outra aplicação em dispositivos, que seriam os transistores eletroquímicos. Esses transistores eletroquímicos, então, eles se beneficiam dessa melhora no transporte de massa e aumentando a corrente nos semicondutores que fazem parte dele. Aqui tem alguns exemplos de moléculas semicondutoras, pequenas moléculas e polímeros. Essas moléculas elas podem ser depositadas para a gente obter transistores eletroquímicos ou de efeito de campo. Aqui tem um exemplo, um transistor ele é composto por 3 eletrodos,
fonte, dreno e gate. A gente deposita essas moléculas condutoras conectando dreno e fonte. Aqui tem um exemplo de um semicondutor do tipo P, que transporta por buracos. E quando a gente aplica um potencial no gate, nesse caso um potencial negativo, os cátions do dielétrico, do líquido, né, eles migram para a interface do gate com o dielétrico, e os ânions eles são repelidos para a interface do semicondutor com o dielétrico. Esses ânions eles atraem os buracos, né, no caso do semicondutor, e forma-se o canal condutivo. Então, nessa configuração, a gente obtém um transistor que é do tipo efeito de campo, e se a gente continuar aplicando potencial e alguns ânions para entrarem nesse dispositivo, dependendo do material do semicondutor, a gente tem o que a gente chama de dopagem eletroquímica, que nos fornece os transistores orgânicos eletroquímicos. Então, a gente, no caso, escolheu trabalhar com a fitalocianina, eu destaquei ela aqui, porque ela é um material barato, e ela também é de fácil integração com processos de microfabricação. Então, a gente tem os 3 eletrodos, dreno, fonte e gate. A gente deposita esse material conectando fonte e dreno, a gente enrola e no final a gente tem um transistor completamente integrado dentro desse microtubo. A gente faz as medidas elétricas, a gente vê uma melhora na corrente com um canal bem menor, e isso se deve ao fato do campo elétrico intensificado dentro desses tubos, mesmo contendo o semicondutor depositado. Quanto maior o campo elétrico, maior a migração dos íons, e mais intensa a migração dos íons, e maior vai ser o processo de dopagem do canal. Por isso, a gente tem esse aumento de corrente no dispositivo enrolado. A gente também fez curvas de transferência, onde a gente consegue ver esse aumento de corrente para o dispositivo enrolado. A gente também tem uma razão entre a corrente do estado ligado e a corrente no estado desligado melhorada para o dispositivo enrolado, e esse dispositivo confinado ele também opera com uma tensão menor. Então, a corrente começa a aumentar aqui em uma tensão menor do que no dispositivo planar. A gente faz a espectroscopia de capacitância, a gente fez a espectroscopia de capacitância e a gente estimou a capacitância volumétrica desses canais e ela foi maior para o dispositivo enrolado devido à maior dopagem do canal. E a gente também fez corrente transiente para ver o momento em que essa dopagem eletroquímica iniciava, e a gente viu que a resposta do dispositivo enrolado ela foi um pouquinho mais rápida do que a do dispositivo planar. A gente compara com esses dispositivos com a literatura, considerando duas figuras de mérito importantes para transistores. A primeira delas é o ganho intrínseco, que indica quanto que o transistor consegue amplificar a condutância do semicondutor, e o modelo de Bernardes-Mallares, que nos fornece os parâmetros geométricos, né, já que a gente tem interesse em aplicar esses dispositivos para a tecnologia de poeira inteligente. E a gente viu que os dispositivos enrolados e também os planares, eles conseguiram sobrepassar os transistores do estado da arte até 2021. E a gente conseguiu também monitorar a oxidação da dopamina no canal do transistor. A dopamina é um neurotransmissor utilizado como marcador para doenças neurodegenerativas. Primeiro a gente testou a oxidação da dopamina em superfície de ouro, a gente viu que essa oxidação acontece, e depois, com o filme de fitalo cobrindo o ouro, a gente também vê a possibilidade de oxidar a dopamina. Então, a gente faz a oxidação da dopamina no canal do transistor. Quando essa dopamina oxidava, ela doava um elétron para esse canal, e a fitalocianina, que é do tipo P, ela conduz a corrente entre fonte e dreno por buracos. Então, esse elétron doado para o semicondutor, ele anulava um buraco, e quando a gente acompanhava isso com uma curva de transferência, a gente via que à medida que a concentração de dopamina ia aumentando, a corrente do canal ia caindo. A gente consegue fazer uma curva de calibração, estimar a sensibilidade e limite de detecção, e esse limite de detecção que a gente conseguiu estimar, ele é compatível com amostras biológicas. Isso é interessante porque a gente consegue ter um dispositivo do tipo transistor para sensoriamento
em um único tubo. O que é interessante, então focando ainda mais, para integrar esse dispositivo no que seria uma plataforma de poeira inteligente. Um outro tipo de dispositivo que também se beneficia da melhora de transporte de íons dentro de um ambiente confinado são os dispositivos para armazenamento de energia, como os supercapacitores e também as baterias. Eu vou falar então um pouco dos supercapacitores, que são dispositivos que conseguem armazenar e liberar energia por adsorção e desorção reversível desses íons na interface do eletrodo com o eletrólito. Esses dispositivos eles conseguem suprir algumas necessidades que as baterias não conseguem alcançar, como por exemplo uma alta densidade de potência, então eles conseguem entregar uma alta carga com uma velocidade muito rápida e eles conseguem ser rapidamente carregados e descarregados. Além de eles possuírem uma vida útil muito longa. Existem na literatura alguns supercapacitores que conseguem ser carregados e descarregados em torno de 20 mil vezes, sendo que baterias a gente encontra em torno de 2.000 vezes. Aqui, no caso, a gente usou um material do tipo PEDOT para ser o material ativo dos nossos coletores de corrente. Ele é um polímero condutor, ele é de fácil processamento, e dependendo da forma como você processa ele, você consegue ajustar as propriedades elétricas. Além disso, ele é biocompatível, então, se a gente quiser usar esses supercapacitores em alguma unidade biológica, a gente consegue. Um outro tipo de material que a gente usa para fabricar esses supercapacitores são os hidrogéis responsivos a estímulos do ambiente. Esses estímulos seriam temperatura, irradiação de luz, variação de pH, também pode ser por potencial, e a resposta desse hidrogel a esse estímulo, ele consegue incorporar ou liberar íons ou moléculas, inchando e encolhendo. Então, aqui tem um exemplo da literatura, em que eles tinham um hidrogel imerso em uma solução aquosa, eles acrescentavam um ácido tribromacético, então o pH caía, e quando ele caía, esse hidrogel incorporava um hidrogênio e ele encolhia. À medida que o tempo ia passando, esse ácido ele ia sendo consumido e o pH ele retornava ao seu valor inicial. Quando esse pH retornava ao valor inicial, o hidrogel liberava esse H+, e ele voltava ao seu estado inicial, né, inchava. Então aqui tem um vídeo disso acontecendo. Aqui tem uma quantidade boa desse ácido, e aqui também. Então a gente vê o hidrogel, essa parte vermelha, ele encolhe quando o ácido ele é adicionado, e ele volta ao seu estado inicial, ele vai inchando novamente, depois que esse ácido ele vai sendo consumido. Então, só para terminar o vídeo. E a gente faz uso do que a gente chama aqui de empilhamento polimérico. A gente faz a camada de sacrifício, a gente usa o hidrogel e uma polimida para ser então são materiais poliméricos que vão ser a camada de sacrifício e a camada tensionada. Então, aqui tem o dispositivo completo que a gente fabricou. Eu vou mostrar aqui que fica mais fácil. Esse retângulo grande é a camada de sacrifício. Esse trapézio, ele é o hidrogel, e depois a gente deposita em cima de tudo uma camada de poliimida, que vai ser o substrato flexível. Aqui tem os coletores de corrente, e depois a gente faz a eletrodeposição do PEDOT por cronopirometria, a gente aplica 0,9 volts por 2 minutos, para obter um filme com uma espessura de aproximadamente 575 nanômetros, e só depois a gente enrola em ácido clorídrico. Esse ácido ele consegue remover a camada de sacrifício e esse hidrogel ele vai inflando e enrolando o dispositivo. A gente obtém um tubo como esse, com 8 voltas, com um diâmetro interno de 82,5 micrômetros e um diâmetro externo de 168 micrômetros. Isso indica para a gente que a gente tem espaço entre as voltas para a solução conseguir permear, e isso é diferente do que a gente viu para as nanomembranas com estrutura metálica, no nosso caso. Aqui eu coloquei mais por curiosidade, aqui tem o preparo do dispositivo para caracterização.
A gente espera esse dispositivo secar bem, então a gente vê que a poliimida ela dá uma colapsada nas extremidades do tubo, e depois que a gente coloca o líquido, o tubo consegue retornar ao seu formato original. Aqui tem um vídeo da solução permeando, né? Ele está seco, a solução permeia, a gente consegue ver até as bolas de ar saindo, dando a ideia de que a gente consegue penetrar a solução nesse tubo. Então, a gente faz uma caracterização eletroquímica, voltametria cíclica, a gente obtém a forma retangular, característica de supercapacitores para esses voltamogramas, a gente consegue extrair valor de capacitância, valor de resistência, e também a gente faz um ciclo de vida, vendo a retenção da capacitância, a gente obtém uma boa retenção de 95% desse valor, depois de 10 mil ciclos de carga e descarga. A gente sempre compara o dispositivo enrolado com o dispositivo planar, e para essa situação, a gente viu que o confinamento do eletrólito, ele permitiu uma maior capacitância por unidade de área, uma maior densidade de energia e uma maior densidade de potência. Além disso, a gente aplica esses dispositivos para também detecção de dopamina em solução de ácido ascórbico, porque o PDOT ele é seletivo para dopamina na presença desse ácido ascórbico, e a gente fez voltametria de pulso diferencial. Então, aqui tem os picos para o ácido ascórbico, e aqui a gente vai aumentando a concentração da dopamina e a gente vai vendo o aumento da corrente. A gente também consegue uma curva de calibração, estima a sensibilidade e limite de detecção, o que é interessante porque a gente consegue integrar, então, a gente consegue dar duas funcionalidades para o mesmo dispositivo, o que é importante para a tecnologia de poeira inteligente. Então, com isso, eu vou fazer a síntese. A gente tem, então, a integração de materiais funcionais de diferentes naturezas, poliméricos, metálicos, orgânicos e óxidos também, para a fabricação de nanomembranas e a fabricação de dispositivos do tipo células eletroquímicas, onde a gente tem diferentes tipos de processos difusionais, a gente tem uma melhora na difusão de íons e uma intensificação do campo elétrico. A gente consegue fabricar transistores eletroquímicos com melhor dopagem eletroquímica, com uma menor tensão de operação, uma maior intensidade da corrente e um maior ganho intrínseco. E a gente consegue fabricar supercapacitores com uma maior capacitância por unidade de área, uma maior densidade de energia, uma maior densidade de potência. A gente consegue usar esses dispositivos para sensoriamento e como elementos ou unidades para compor a tecnologia de poeira inteligente. Então, imagina que eu posso fazer 3 tubos em uma plataforma, usar um deles para detectar na DH, usar um segundo tubo para intensificar a corrente dessa detecção e usar um terceiro para fornecer a energia necessária, talvez, para esses outros dispositivos funcionarem. É isso que é a tecnologia de poeira inteligente e é esse lugar que a gente está tentando chegar. Então, com isso, eu gostaria de agradecer a todos os meus mentores, aos meus colaboradores, em especial o Dr. Leandro Mercedes e a doutora Nerise de Barros. Eles eram pós-docs no grupo em que eu estava fazendo meu doutorado. Na época que eu estava fazendo meu doutorado, eles me ajudaram muito nos projetos. As instituições de ensino, as agências de fomento, e ao meu antigo grupo de mestrado, ao meu grupo de doutorado e ao meu grupo de agora, e a todos pela atenção. Muito obrigada. Muito obrigado, Letícia, pela palestra, apresentação muito interessante, né? Eu acho que muita coisa, né? E eu vou abrir aqui para o pessoal que está assistindo para fazer perguntas, né? Fiquem à vontade, quem quiser perguntar, levanta o bracinho, pergunta, fique à vontade. Fala, Yasmin, pode perguntar. Letícia, parabéns pelo trabalho, assim, é muita informação, muita coisa, parabéns mesmo, muito bem explicado, muito didático também esses slides. Eu fiquei com uma curiosidade, até na parte daquele enrolamento ali com o hidrogel, nessa parte de supercapacitores, que tem até o videozinho, o GIF que você colocou. Eu fiquei com curiosidade porque ali na introdução você citou que levava horas o enrolamento com outro material. Eu queria saber quanto tempo levaria essa versão com hidrogel, vocês sabem? Essa versão com hidrogel é muito rápida, a gente coloca em solução, meia hora ela já começa a enrolar. O outro era quantas horas? 10? 10 horas.
10 horas de... eu acho Bem que mais tá rápido. bom. Legal. A gente faz a deposição do filme de PDOT em solução de ácido. Quando a gente vai colocar para fazer a deposição do PDOT, a gente tem que ser rápido porque faz a deposição, 2 minutos, quando você tira o ácido da solução do PDOT, já começa a atacar a camada de sacrifício. Então, daí a gente muda para o ácido clorídrico e ele só continua enrolando, em meia hora ele termina de enrolar. É muito rápido. É muito bonita. É muito bonito de ver. Perguntas? Vai lá, Antônio. Oi, bom dia, Edilson. Primeiro, obrigado, parabéns pela apresentação, tá? Obrigada. Eu vou fazer algumas perguntas para você, mas, assim, eu acho que eu me perdi um pouquinho, mas no slide 21, eu não sei se é uma revisão do estado da arte, ou já se é algum trabalho seu, eu me perdi um pouco. Deixa eu só tentar. Tem uma, tem uma figura que ilustra o cálculo por elementos finitos, descrevendo um campo elétrico nesse slide 21, sabe? Esse aqui? E eu não sei se você pode falar alguma coisa a respeito, ou se é uma revisão de área que foi feita no estado da arte. Você consegue ver esse daqui? Com o Não está cálculo. projetando, ele caiu a Não. projeção. Bom. Então, deixa eu voltar. Esse? Peraí, ainda não carregou pra gente. Aí agora carregou. Certo. Esse cálculo por elementos finitos, isso, ele faz parte do trabalho. Quem fez a simulação para mim foi o Dr. Leandro Mercedes, que era pós-doc no grupo durante o meu doutorado. Eu não sei entrar em detalhes de como que faz esse tipo de simulação. Eu sei que ele foi feito com o programa Consol, e foi com Consol. Okay. Elementos finitos? Foi, por elementos finitos. Tá. Outra coisa, então, lá no slide 26, aí, nessa figura onde a gente tem, eu não guardei o D e o S, aí acho que é drain Dreno e fonte. Tá. Isso. Então, aí você fez uma inferência que esse elétron ele ocupa um buraco e aí ocorre esse efeito. Isso. Essa inferência é feita aí pela eletroquímica? Isso, a gente testa, na verdade, essa corrente com medida elétrica, mas como a gente aplica um potencial entre fonte e dreno, a gente tem, e a gente aplica o potencial necessário para oxidar essa dopamina no canal, que foi em torno de menos 0, que é daqui, né, de 0 até menos 1,2 do lado negativo do gate, mas acho que era menos 0,4 entre fonte e dreno, para oxidar e saber que o que está sendo doado de elétron está sendo consumido pelo canal, no canal mesmo. Então, foi... Tá. Daí, assim, quando você fala buraco, você consegue elucidar um pouquinho esse conceito de buraco que você colocou aí? E aí é uma ignorância minha mesmo, tá? Buraco seria nada mais do que, na verdade, uma depressão de elétrons no semicondutor. Então, é como se você tivesse menos elétrons, esses elétrons, eles são... como posso explicar? Porque quando você coloca a fitalocianina no ouro, ela, por si só, ela começa a ter uma reação nesse filme fino, e ela começa a
depletar elétrons para o filme de ouro. Então, eu não vou saber explicar direito, mas é como se fosse uma falta de elétrons no filme de fitalo, esse buraco. Não Aí é uma essa- carga positiva. Aí essa direção é o campo elétrico que você está representando ali? Ah, não, é só a corrente. Essa direção foi só uma seta aleatória do buraco, no caso? Tá, Não, foi só uma representação aleatória. Não, bom. não tem um campo elétrico. Tá bom. Aí agora a última, tá bom? Na 27, na slide 27, 27 não foi. Pegou um pouco pesado, eu acho, aqui. Esse aqui. isso. Aí onde você fala no supercapacitor, e tem uma outra inferência aí que fala que está dizendo aí que esse capacitor com essa dupla camada elétrica, ele armazena e libera energia por absorção e desorção, né, que são reversíveis e íons. Isso. Essa inferência também é feita com base em alguma caracterização ou é só ou pela eletroquímica também? Não, ela é feita por base com eletroquímica, com a formação de dupla camada elétrica, que quando a gente faz a medida do supercapacitor, o que a gente vê é a medida desse voltammograma em que a gente não tem corrente faradaica, né, que é a troca de elétron do eletrodo com a solução. A gente só tem uma corrente capacitiva que é referente à formação de dupla camada elétrica. Tá, então são fenômenos superficiais, né? Isso. Então, tá bom. Obrigado, viu? Mais uma vez, parabéns. É muita informação mesmo. Parabéns. Obrigada. Vai lá, Romualdo, pode perguntar. Sim, bom dia, colegas, bom dia. Letícia, parabéns pelo seu trabalho e obrigado pela generosidade de passar tanto conhecimento aí para a gente. A minha dúvida é a seguinte, é a questão ali esse trabalho todo ele foi desenvolvido aqui no Brasil mesmo, né? O da célula e o do transistor, sim, foi durante o meu doutorado no Brasil. Ah, legal, tá jóia. A questão ali das salas limpas aí da Alemanha, elas são muito diferentes das nossas aqui do Brasil? Tem muito recurso? Aqui temos o que assim? Bom, para começar, eu vou mostrar fotos só porque, assim, no CNPEM, a gente tinha uma sala limpa que ela tem uma classe de... Deixa eu mostrar onde que tá... Eu perdi aqui. Não é aqui. Tá lá no começo, né? Uma das primeiras. Acho que quando você faz Depois da segunda, né? Vocês estão enxergando, né? Sim. Então, a sala limpa do CNPEM, ela tem uma classe de 100, eram 4 salas limpas, né, elas são todas conectadas, e tem a de classe 100, a de classe 1000 e a de classe 10.000. Isso é de acordo com o tamanho o número de partículas que você consegue encontrar para o volume da sala limpa. Então, a classe 100 é a mais limpa de todas, que é onde a gente fabricava, expunha os processos. Ela, no Nano, ela era menor, a gente tinha 2 equipamentos para litografia de fato, e um equipamento para deposição de filme fino, metálico, e um para evaporação de filme orgânico. Aqui, a gente tem uma quantidade de equipamento, realmente, ela é maior a quantidade, e eles conseguem controlar, por exemplo, a gente tem 4 spinners para centrifugação de filme fino, então eles tentam manter um spinner para fotoresistes baseados em solventes, fotoresistes baseados em água, um outro para SU8, que suja bastante, um outro para esses polímeros que a gente fabrica, que são tudo homemade, então eles também sujam bastante, então tem um spinner para isso. Eles têm 3 equipamentos para o processo de exposição. As salas limpas, elas são maiores, mas a classe de limpeza delas, daqui, elas são menores. Eu acho que elas se encaixam no ISO 8 ou até mesmo no ISO 9.
O Então, ISO 89 deixa eu entender, maior essa classe é menor a a qualidade, limpeza. a Isso, limpeza. Ah, entendi. isso. Então, a sala limpa no Brasil, ela era mais limpa, ela era menor, mais limpa. E em quantidade de equipamentos, a gente tinha menos, mas todos os equipamentos funcionavam muito bem. A gente tinha um técnico para cuidar da sala limpa e desses equipamentos. E aqui, a sala limpa ela é maior, ela tem mais equipamentos, mas ela não é tão limpa por conta da classe dela. Entendi. Não, interessante. Deixa eu juntar junto com essa pergunta do Romualdo, que assim, de fato, esse tipo de trabalho é um trabalho muito específico. A gente às vezes observa isso em alguma reportagem da TV ou alguma coisa que a gente vê na internet. Não é uma coisa muito frequente de se ver. Então existe muito desconhecimento. Aí eu queria entender, assim, quando você vai nessa sala, ou quando você ia e vai, você tem que colocar essas roupas todas, e aí você tem que ficar lá dentro com essa roupa toda, e você como é que é a sua rotina de trabalho? Hoje eu vou trabalhar na sala limpa. Aí, como é que funciona? Conta um pouquinho pra gente. Bom, antes de entrar na sala limpa, primeiro de tudo, vá ao banheiro, porque depois que você sair é muito chato. Entendi. Você não vai sair no banheiro, né? Dá muita preguiça, né? Então, você entra na sala limpa, você tem o que eles chamam de antessala, que é onde você vai se trocar. Ele não é um ambiente limpo. Então, no Nano, o pessoal tentava manter esse ambiente já limpo. Então, antes de você entrar na antessala, a gente tinha que limpar o sapato, a mão, tinha uma pia, a gente lavava a mão, limpa o sapato, entra na antessala. No Nano, a gente não podia entrar com o caderno, a gente tinha tipo uma janelinha que a gente colocava as coisas que a gente queria transferir para dentro da sala limpa. Então, a gente evitava passar com um caderno, papel, porque tudo isso se Gera cai, partícula, né? isso. Então, no Nano, a gente colocava, aqui a gente tira o sapato, coloca um sapato próprio para pisar no chão da sala limpa. A gente veste essa roupa, touca, cabelo preso, touca, e normalmente, aí depende da pessoa e depende da forma como você foi treinado. Eu fui treinada a sempre colocar 2 luvas, uma em cima da outra, porque quando a gente trabalha com fotoresist, suja a luva, a primeira luva, você tira essa luva, descarta, não pode ficar tocando com a luva suja de fotoresist nos equipamentos, na bancada, porque ele suja e é muito difícil de remover. Se for um fotoresist baseado em solvente orgânico tipo acetona, é fácil de limpar, mas uma vez que você demora para limpar, ele vai ficar lá sendo exposto e depois você não consegue mais limpar. Então, o critério de limpeza maior é esse. A gente usa máscara, porque quando a gente fala, a gente também gera partícula. Se você estiver doente, você não pode entrar, né? Na teoria você não pode entrar, mas como esses ambientes a gente trabalha mais para pesquisa científica, desenvolvimento de dispositivos, para pesquisa, né, doutorado, mestrado ou de graduação, aprender, eles não são tão rígidos. Se você for para uma empresa que trabalha com fabricação em larga escala de chips, tudo mais, com certeza o nível de limpeza e o nível de critério, exigência, né? vai ser bem maior. Bem interessante, né? É uma rotina bem fora de comum, né? Mas bacana. E como é que é na Alemanha? É esse mesmo procedimento que você está contando? É um pouco diferente? Tem algumas diferenças. O pessoal aqui parece que é um pouco mais flexível para a questão da sala limpa. Eu acho que é porque a sala limpa ela tem uma classe menor, né, de limpeza. Então, a gente vê, tem gente que entra sem máscara, tem um outro tipo de vestimenta. Essa aqui é a vestimenta completa, né? Tem a touca, a máscara, o avental completo, né? O macacão completo e o sapato. Tem uma vestimenta que é para visitante. Então, tem gente que usa, que é como se fosse só um jaleco. Você não precisa nem pôr esse sapato fechado, você coloca só uma redezinha no touquinha sapato. de pé, né? De pé, E as luvas. E a máscara, a luva e uma touca para o cabelo. Porque aqui,
nessa do Nano, a gente tinha essa touca azul pro cabelo, mas a gente também colocava uma touquinha antes de colocar essa azul por cima. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta agora, mas o nome é muito interessante. Smart Dust, né? Mas assim, eu vou dar uma provocada, tá? E Letícia, você já Não, fica faz tranquila, isso. tá? Ó, tamo em casa, tá? Hoje a gente tem uma pegada ambiental de problemas ambientais, de contaminação, de poluição muito grande. Aí quando a gente fala a palavra poeira, a primeira coisa que me vem na cabeça é tipo, é uma sujeira, tá? Mas assim, muitas aspas, tá bom? E isso daí eu tô entendendo que é alguma coisa que pode ser, de alguma maneira, pulverizado em alguma aplicação que você queira fazer monitoramentos, não sei se é na atmosfera, não sei em que ambiente isso pode acontecer, tô jogando aqui conjecturas, né? Essa poeira, ela é inteligente o suficiente para retornar à fonte da onde ela partiu? Ou ela vai ficar no ambiente? Como é que o pessoal que está desenvolvendo, né, essa tecnologia está pensando nessa questão de colocar isso no ambiente e depois que eu coloquei? O que eu faço? Eu acredito que sim. Eu acho que não deve ser até tão difícil, porque se você imagina assim, que se eu fizer uma das partículas da minha nanopoeira, de alguma, da minha nanopoeira, da minha poeira inteligente, sei lá, um GPS ou algo do tipo, que faça retornar ao lugar, eu acho que é possível. Tanto que também tem o estudo para se fazer micro e nanorobôs. Então, eu acredito que eles queiram dar mobilidade para essa tecnologia de poeira inteligente. Mas ainda tá. Essa discussão que eu acabei de montar aqui, ela ainda está no campo da ficção. Ou Eu não, ainda está muito em laboratório, as pessoas querendo criar esse dispositivo e montar ele, mas já tem alguma coisa aplicada, assim, ou não? eu acho que ainda não. Eu dei uma pesquisada, né? O que eu achei, né, de novo, assim, foram esses 2 trabalhos com esses microcomputadores. Então, eu acho que ainda está meio que no desenvolvimento dele. A gente ainda está Entendi. caminhando para isso. E ninguém faz dentro desse pessoal aí que você está hoje trabalhando, que tem esse foco aí, o pessoal levanta esse tipo de discussão ou não? Então, eu sei que tem, porque assim, o nosso grupo do professor Schmidt, ele tem subgrupos, né? Então, eu estou mais dentro do grupo que trabalha com microbaterias. Então, o nosso foco maior é fazer uma unidade de A idade do bateria todo, né? pequenininha para o todo. Então, o que eles tentam fazer, o que o professor Schmidt tenta fazer esse grupo vai trabalhar com isso, esse grupo trabalha com desenvolvimento de materiais biológicos, um outro para trabalhar com desenvolvimento de micro-robôs e depois tentar integrar tudo isso e aí fazer a poeira inteligente. Quando você fala grupos, quantas pessoas a gente tá falando? Então, o pessoal que está trabalhando no, que nem você está falando, para fazer uma microbateria. Quantas pessoas estão envolvidas nessa parte? Nessa foto aqui tem em torno de 20 a 30 pessoas. Certo? Microbaterias dentro do grupo que eu estou hoje. Nós somos em 6 ou 7. Eu não sei dizer direito quantos, com certeza, porque o professor Schmidt estava em Dresden até ano retrasado. Ano passado ele voltou para Chemnitz, porque ele era de Chemnitz, aí ele voltou para Chemnitz para assumir a direção desse centro que trabalha com nanomembranas. Então, parte do pessoal está em Dresden e parte veio para Chemnitz com ele. Aqui em Chemnitz são 3 grupos, 3 subgrupos. O pessoal que trabalha com baterias, o pessoal que trabalha com materiais que mudam de forma, de uma maneira controlada, e o pessoal que trabalha com os micro-robôs. Então, a gente aqui está em torno de 20 a 30 pessoas. Mas é algo que varia muito, porque às vezes entra aluno para fazer iniciação, né, depois ele sai, então é uma coisa que vai variando muito, é difícil de controlar. Mas acho que em torno de 20 pessoas. E você consegue comentar para a gente como é que é mais ou menos uma rotina de trabalho de um pós-doc na Alemanha?
Quais são as suas Possível. atribuições? O que que você faz? Você acorda de manhã, toma café, e aí já corre pro trabalho. O que que você faz Não, aí? Vai, Letícia. sim, sim, não, tranquilo. Eu tô gostando bastante. Uma coisa que, assim, eles. O meu primeiro pós-doc, então eu vou falar do que eu vi de experiência do pessoal aí e do que eu tô tendo de experiência aqui, né? Porque eu não sei como é fazer um pós-doc aí de fato. Mas eles são muito flexíveis com o horário de chegada, né? Então, por exemplo, se eu acordar, hoje eu vou começar, vou lá para o laboratório às 9h, 9h30 da manhã, eu posso, mas como o ritmo de trabalho é muito, muito acelerado, se eu chegar umas 9, com certeza eu vou sair umas 10 horas do laboratório, umas 10 10 horas da da noite. noite. 10 da noite. Eles permitem você ficar até esse horário. Eles permitem, o que eles não permitem é o uso da sala limpa após as 8 da noite. Porque a sala limpa, como é um ambiente controlado, né? E se acontece alguma coisa com você lá dentro, é muito difícil alguém ficar sabendo. Então, eles tentam evitar que fora do horário do expediente as pessoas fiquem lá. Mas até umas 10 horas da noite sempre tem alguém no laboratório. Então, mas a sala limpa é fechada. Então, eles são muito flexíveis com horários, mas o pessoal trabalha muito. Então, sempre vai ter gente das 6 da manhã às 10, 11 horas da noite. Você trabalha o E dia inteiro na universidade. Você é fica. no centro, Ótimo. né? Naquele centro Ah, de tá. O centro. Não é no fica na centro mesmo. universidade. Não. E durante o final de semana também, se você quiser ir para lá trabalhar, você pode, sua entrada é permitida. Se você for, você vai encontrar a gente lá trabalhando. Mas a minha rotina é mais assim mesmo, né? É super tranquilo, o pessoal é bem tranquilo. Você chega a orientar alunos também? Eu tô com um aluno de mestrado agora, mas então, o pessoal eles têm uma formação mais voltada para engenharia. Então, a minha conversa com eles é um pouco difícil por conta disso. Mas sim, eu tô com um aluno de mestrado, então eu ensinei a parte de fabricação para ele, de dispositivos, eu tô trabalhando com essa parte de transistor. Então, eu tô ensinando agora ele a medir, mas é mais com esse tipo de orientação. O projeto, quem definiu foi o meu segundo supervisor, que é o Dr. Minchen. Entendi. Não, interessante. E com relação assim, você está sendo paga para ficar aí, né? Isso. É uma bolsa brasileira, uma bolsa da Alemanha. Como é Não, que outras pessoas que supostamente gostariam de fazer uma carreira fora, você tem alguma coisa que você possa se dar alguma orientação, uma indicação? Como é que funciona? aqui, o doutorado e o pós-doc, eles são considerados emprego. Então, eu não recebo uma bolsa, eu recebo mesmo um salário como pesquisadora, de acordo com o meu nível de formação. Quem me paga, eu recebo pelo projeto, pelo ERC do Dr. Nitin Zhu, ele aprovou ano passado um ERC. Se eu não me engano, é de 1,5 milhões de euros o ERC que ele conseguiu com o projeto de Smart Dust. E eu recebo por esse projeto. Os outros alunos, tem aluno de doutorado que está aqui, que eu sei que recebe pelo próprio país, né, de origem, os chineses, eu sei que tem alguns, mas tem alguns que recebem pelo projeto do professor Schmidt. Então, ele tem como os alunos são sempre vinculados ao professor da cátedra, todos os alunos de doutorado, mesmo que eles sejam supervisionados pelos outros líderes de grupo, esses alunos são do professor Schmidt. Então, eles são pagos com o projeto dele. Esse projeto, ele prevê esses contratos para contratar Isso. PhD, ou alunos que vão fazer doutorado. Uhum. E as aulas? Você chega a dar aula? Você consegue dar aula? Não, então, por enquanto, eu não tô, assim, eu nem pretendo ver, né, para poder dar aula. Não, tudo bem, às vezes você colocam você para dar algumas aulas, não sei. Eu tô morrendo de medo. É? Eu tô morrendo de medo disso, mas eu sei que acho que o meu supervisor talvez ele vai dar aulas nos próximos semestres. Eu não sei qual, mas eu acho que ele vai dar. Coloque algumas aulinhas ali. Então, eu tenho um pouco de receio, porque eu sei que algumas das aulas
elas aqui são ministradas em alemão também. Então, se eu não tiver o nível de alemão, eu também nem posso dar. Eu E nem você sei tá como que falando funciona. alemão aí ou não? Eu estou fazendo aula. Tá. Estou fazendo aula na universidade, né? Porque a gente, como nós somos trabalhadores, né, mesmo. Então, mas como trabalhadores da universidade, a gente também pode fazer aula, disciplina. Ah, mas, poxa, que legal, viu, Letícia? Muito bom aí você poder compartilhar com a gente todas essas coisas que você tem feito e é muito, muito interessante ver da onde você partiu, né? E para mim, assim, eu fico muito orgulhoso de ver isso, tá? Como Legal. professor e ver aonde você está chegando, sabe? Com muitas perspectivas futuras, eu fico muito feliz. Legal. E nos enche de orgulho. E acho que é isso. Não sei se alguém quer mais fazer alguma pergunta. Eu posso só fazer um comentário? Claro. É porque, assim, eu estranhei isso aqui, é que os alunos de doutorado, daqui, mestrado, doutorado, eles não fazem muita disciplina, né? O mestrado aqui é diferente, já o pessoal está na graduação ainda, daí ele emenda um mestrado, e daí é como se ele terminasse a graduação em 7 anos, né? O título de mestrado aqui é diferente, mas o doutorado, o pessoal não precisa ficar fazendo muita disciplina. Mas e aí? Isso é diferente. Eu não sei como funciona. Eu sei que eles têm que fazer, acho que uma ou duas, e que eles conseguem só fazer em um semestre, assim, terminar, mas eles não têm essa disciplina avançada, por exemplo, se for fazer um doutorado em química, eles não precisam fazer uma disciplina avançada em química ou em física, sabe? Isso pra gente que veio do Brasil é muito, muito diferente. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, a Mas formação do eles têm o Brasil. conhecimento dessas disciplinas já? Então, a gente às vezes acha que não, mas conversando com o pessoal até que entende bastante, né, das coisas. Eu não sei se eles aprendem na prática, né, ainda que eu Talvez ainda vou ver. lá na base eles tiveram uma formação mais sólida, alguma coisa assim. Sim, mas o que a gente pensa é que a nossa formação no Brasil, mestrado, doutorado, graduação, a nossa formação ela é muito boa. A gente vem para fora, né, pensando, nossa, né, a gente vê que parece que está para Vou trás, estar mas fora não. de. Vou estar desfocado, né? Uhum, E mas não, não, você não. está se sentindo em casa e tá nadando abraçada. Mais ou Só não fala ainda alemão. não, não falo nada. Ah, mas poxa, que legal. Bom saber, viu? Aí, gente, tá Que vendo? bom, Temos que nos orgulhar das nossas formações aqui. Uhum. Tá certo, então. Deixa eu parar aqui a gravação e aí a gente pode dar por encerrado o nosso encontro de hoje.